Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, finalmente a gente vai falar sobre o capítulo 341 do mangá. A gente já tem o vazamento do capítulo e com ele a gente consegue ver mais sobre o treinamento de Asta e também um pouco sobre a história do Capitão Yami. Exatamente, o passado do Yami parece ter sido revelado pela sua irmã Ishika e é um passado assustador. Vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Então eu já conto como sempre com o seu apoio pra deixar o likezão. O seu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como vocês sabem, todas as semanas a gente faz a análise da haul dos vazamentos iniciais do mangá de Black Clover. Essa semana não vai ser diferente, a gente já tem a haul do capítulo 341 do mangá. Nessa haul a gente vai conhecer mais sobre os magos mais poderosos da Terra do Sol. Conhecemos 3 outros desses magos além da Ishika. Logo na primeira página que a gente vai analisar desse vazamento de hoje, a gente tem a apresentação desses 3. Vemos então eles se apresentando. A primeira se chama Imari Komari, é a primeira moça que está aparecendo. O segundo é um homem chamado Okadai Zaemon. E o terceiro, que tá com uma máscara de Oni, se chama Hanegatsuji Zozou. É um nome bem difícil. Lembrando que no reino deles, eles não são chamados de magos e sim de feiticeiros. Além disso, eles chamam a mana, sua energia, de Orioko. E a gente então vê o Asta perdendo para todos eles, assim como foi a Ishika. Ele segue o seu treinamento, vendo o poder de cada um deles e vendo a forma como eles também utilizam o Ki. E o Asta sempre está apanhando nesse treinamento. A gente vê na segunda página ele enfrentando o homem que estava com a máscara, também o outro que estava com aquele grande colar, o Zaemon. A gente também vê na página seguinte que ele seguia os enfrentando e enfrentando também a Imari Komari, e todos eles tinham uma grande vantagem sobre o Asta e seguiam falando sobre os seus poderes, sobre a forma como eles ficaram mais fortes e sobre a forma como o garoto também tinha que ficar mais forte. Então a gente vê na página seguinte o Asta já inconsciente, completamente cansado, todo quebrado, o doutor se aproximando, assustado com a intensidade daquele treinamento, mas todos eles surpresos com o garoto da anti-magia e também com o pequeno garoto Lieb. A gente via principalmente a Imari, que tava bem pertinho do Asta ali olhando pra ele, e então logo na página seguinte a gente via que o Asta, ele tava dentro daquela magia que criava aqueles peixes gigantescos. Então a gente descobre como funciona a magia de cura do maior médico, do maior feiticeiro médico da Terra do Sol. E a gente via então a Imari seguindo conversando com o Asta, além disso também os outros feiticeiros que seguiam por ali. A gente não tem uma tradução, infelizmente, de todos os momentos, não dá pra saber exatamente sobre o que eles estão falando. Sabemos obviamente que deve seguir a linha de treinamento, sobre os poderes do Asta e sobre a forma como ele lutava, mas a gente via que a Imari tava mais empolgada do que todo mundo. Ela tava mais empolgada inclusive do que o próprio Asta, ela tava se divertindo muito naquele lugar. E a gente via então a conversa entre todos eles, enquanto o Asta, ele estava em um certo momento ainda dentro daquele peixe de cura, com seus olhos brilhando ao lado do Ryuma. Todos eles estavam animados naquele ponto e todos eles falavam sobre seus poderes. Aparentemente em algum momento eles também começam a falar sobre o Shogun daquele lugar, sobre o líder daquele lugar, o Ryuma, que estava ao lado do Asta. O Ryuma então dá algumas palavras e depois disso a gente já tem uma pequena tradução deste ponto. Todos os outros 3 feiticeiros que estavam ali, assim como foi com Ishika, gritava pelo Ryuma, gritava pro Ryuma. Eles estavam comemorando e eles gritavam pelo seu líder. Todos eles admiravam muito o Ryuma, todos eles admiravam muito quem aquele homem representava. E então o Asta percebia isso, tudo isso de novo. Neste momento o Asta, ele pedia novamente para ser treinado, ele queria mais uma vez lutar, ele já estava se recuperando novamente e ele voltava para o seu treinamento. E então depois disso, pouco tempo depois, ele já estava no chão. Eles acabaram com ele mais uma vez. E é incrível ver como o Asta realmente era muito forte, mas como a anti-magia ainda não era o suficiente para vencer todos os poderes existentes no mundo de Black Clover. E o Asta, ele agora sabia disso e estava prestes a dominar mais um outro poder. Ele estava ali tentando dominar essa nova força e enquanto isso ele pensava em mais uma coisa. Aqueles magos, aqueles feiticeiros, eles não estão apenas usando a sua magia ou seu Yorioko. Eles estão utilizando as suas técnicas de Ki, o Zeten, e eles utilizam de uma forma incrível. Ele havia enfrentado 4 feiticeiros, ele já havia anteriormente enfrentado a Ishika e hoje ele havia reconhecido 3 novos membros do Ryuzen. Ele havia enfrentado a Imari, o Yokodai, o Hanega, e mesmo assim era muito diferente a forma como cada um deles lutava. O Asta percebia que havia muitos diferentes tipos de maneira de usar o Zeten, dependendo da diferença do estilo de luta de cada pessoa. Por exemplo, quando atinge o Zeten no poder de 10, algumas pessoas preferem dar 2 chutes com o poder de 5, assim dividindo o poder em 2. Algumas pessoas então decidem dividir o poder do Zeten em vários golpes, ou seja, 5 golpes, por exemplo, de 2, e assim aumentando muito a sua força, aumentando ao dobro, mas também podendo dar mais golpes.
golpes. O Asta então diz que existem muitas possibilidades e ele precisa praticar muito para conseguir até mesmo explorar as aberturas que os seus oponentes deixam na batalha e assim saber a melhor forma dele utilizar o Zeten. E isso é muito difícil. Ele ainda tá muito longe de conseguir executar o Zeten perfeitamente. Ele ainda vai precisar praticar bastante para conseguir se aproximar dos níveis dos Ryuzeis. O Asta então, depois desse duro treinamento, se mantinha deitado ao chão, olhando para o céu, e ele começa a pensar: o que será que todos estão fazendo agora? O que será que está acontecendo no reino de Clover nesse momento? Onde será que estão seus amigos? E então, enquanto ele estava ali no chão, ele percebe alguém se aproximando. O Asta então olha pro lado e ele percebe que é a Ishika. O Asta então olha pra ela e ele pergunta se deve chamar de San, de Dono, de Shika-chan, e ele então diz que ele não sabia como se referir a Ishika. Ele então se apresenta dizendo que ele tinha 18 anos de idade e se perguntava quantos anos ela tinha. A Ishika então diz que ela tem 24 anos. O Asta então diz pra ela: ah, então a gente tem mais ou menos a mesma idade, estamos por volta da mesma idade. E a Ishika fica furiosa. Ela então olha pra ele perguntando: você tá dizendo que eu sou tão infantil quanto você? E então o Asta diz que não é isso que ele tava dizendo. Ele dizia que ele tava dizendo que ela era tão jovem quanto ele. Asta então olha pra ela e diz: então eu acho que eu vou te chamar de Shika-ne-san. E ela diz pra ele parar, que só chamar de Shika já tava bom o suficiente. Ela então diz que ela estava ali porque o Ryuma pediu pra que ela fosse até ali pra cuidar do Asta. E então ele se pergunta: ah, o Ryu? Ela então diz que o Ryuma, por mais que ele aparente ser tranquilo, ele é extremamente ocupado. Ele é aquele que sozinho garante toda a estabilidade e a administração da Terra do Sol. Tudo isso vem por causa do Ryuma. Ela diz que aquele lugar não era tranquilo até a liderança dele, e que ele, utilizando o seu poder único, o Tengetsu, ou melhor, a clarividência, era capaz de unificar, de unir toda a Terra do Sol e liderar todos que vivem ali. Com o seu olho direito, ele pode ver alguns fenômenos que estão acontecendo no presente, e dessa forma ele sempre é capaz de tomar boas decisões. O Asta ele fica surpreso com aquilo, Tengetsu, um poder que ele nunca ouviu falar antes. O Asta se perguntava como funcionava isso, ver algumas coisas que estão aparecendo no presente, às vezes isso nem parece ser tão incrível assim. E então a Ishika diz que na verdade o Ryuma é incrível. Por mais que ele não fosse capaz de utilizar o poder que todos estavam utilizando, o Yoriyoko, ele era capaz com a sua inteligência, sabedoria, da sua incrível popularidade, com o seu poder de clarividência, unificar todo mundo que estava ali, liderar a todos, enquanto eles estavam passando por tempos difíceis. Ele era realmente incrível. E ela dizia que o Asta jamais iria entender o tipo de pessoa maravilhosa que o Ryuma era. E é realmente incrível ver a forma como a Ishika estava se comportando nessas páginas. E então, depois disso, ela se acalma novamente, e ela então começa a dizer que se ele pediu pra ela treinar o Asta, então ela treinaria ele. Ela não faria isso pelo garoto da antimagia porque ela não gostava do garoto da antimagia, mas ela estava fazendo pelo Ryuma. E não era apenas porque ele era o Shogun, o líder daquele lugar, da Terra do Sol. Na verdade, foi porque ele salvou a vida dela, e então ela deve isso a ele. Nesse momento a gente vê a expressão de felicidade no rosto do Asta. Ele começa a pensar nisso e depois ele diz que também ele tem alguém que admira. Ele diz que o Capitão Yami, o amigo de infância e também o irmão mais velho dela, é uma pessoa incrível. Ele também diz que tanto o Ryuma quanto a Ishika tem um ki que se parece muito com o ki do Capitão Yami. Além disso, o Asta diz que o Yami foi a primeira pessoa que acreditou no sonho dele, e ele fez parte do sonho dele, fez com que tudo fosse possível. Então ele admirava muito o Capitão Yami. Ele dizia pra Ishika que o irmão mais velho dela fundou um esquadrão e também protegeu muitas pessoas. Por mais que ele parecesse rude, ele era uma ótima pessoa. Porém a Ishika dizia pra o Asta parar de falar. O Asta estava tentando elogiar o Capitão Yami, o irmão mais velho dela, mas a Ishika não queria ouvir. A Ishika então olhava pro Asta e dizia que não gostava nem um pouco dele e não queria saber dele. Ela dizia que o Yami tirou a vida de toda a sua família, acabou com todo o seu clã. E então, nesse momento, ela começa a pensar no passado, a forma como viu o Capitão Yami partir. E assim termina o vazamento do capítulo, onde também terminaria o capítulo com a verdade, o passado do Capitão Yami sendo revelado, mas a gente não sabe se ela estava falando de forma literal, que o Yami realmente atacou as pessoas do seu clã. A gente deve ter mais informações com o capítulo completo e também, obviamente, com os próximos capítulos do mangá. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam do vazamento, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!